Garoto do bairro. Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socilo no Papo de Salão e sempre muito bem acompanhado dele. Quem? Ele. Ah, sou eu, Fernando Cara Benito. da camisa rosa. Não, hoje é camisa branca. Pega o cara da camisa branca! Eu lembro desse negócio aí. Aquela sacada foi ótima. Inclusive, eu assisti esse podcast, achei... Falei, de onde que eu tirei isso mesmo? Ali você tirou das entranhas. Desenterrado. Igor Gonçalves hoje com a gente, a senhorita Lorens Ribeiros, conhecida como Lori, Lorena, que além de consultora e marketóloga, também é comunicadora. E empreende com a Heinesse. Lores, conta pra gente quem és tu. Então, meu nome é Lorena Ribeiro, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Belzontina? Isso. Mas eu queria falar dos meus avós paternos, maternos também. Hoje eu estava parando para pensar por que lá em casa a maioria das pessoas empreendem e são seletistas. Ou empreendem e são funcionárias públicas. Por causa dos nossos avós. O meu avô paterno, ele era funcionário da Companhia Ferroviária de Minas Gerais. MRS. Muitos anos atrás. Você sabe? Nossa, o Fagner está sabendo melhor que eu. E ele tinha uma granja lá no quintal que meu pai e os meus tios vendiam os ovos na rua, na Cachoeirinha, na Itapetinga. E tinha uma feirinha muito famosa naquela região ali. Tinha mesmo. E aí o que aconteceu? Os anos foram passando, meu pai foi para a Caixa Econômica Federal, minha mãe do outro lado, né, da família, totalmente diferente. Meu avô materno, ele era, como é que fala, gente? Dono de cartório no interior de Minas Gerais. E a minha mãe era professora e vendia roupas. O meu pai, funcionário da Caixa, e começou a mexer com fotografia. Montou um estúdio de fotografia com os meus primos do lado da minha mãe. Entendeu? E aí, quando alguém chega para mim e fala assim, Lorena, você faz muita coisa. Eu falo, mas eu sempre fui incentivada a fazer muita coisa. Eu fiz 9 estilos de dança, 4 artes marciais, joguei vôlei por 27 anos. Como que você faz uma coisa só? Muita coisa. Então, também entremeado na minha vida. Hoje em dia, passado dos 50 anos, realmente eu estou afunilando os meus objetivos. Mas até outro dia eram 5, 6 atividades. E assim, eu posso falar para vocês que tudo começou o empreendedorismo, assim, de fato, não por necessidade, que a gente sabe, né, que pela pesquisa de empreendedorismo aí, infelizmente a maioria dos brasileiros, eles empreendem por necessidade. Uhum. Alguns por oportunidade, pouquíssimos são natos, né? Alguns também por serem hereditários, né, dentro da família. Mas tudo começou aqui, na época que eu fui gerente comercial da divisão Duracell de Minas Gerais. Era uma das 4 mulheres da Gillette do Brasil. Olha só. E do Brasil, né? Uma das 4 do Brasil. Do Brasil. Nós éramos 101 vendedores, gerentes, né, entre vendedores e gerentes, e éramos 4. E já era uma quebra de paradigma naquela época, 4 mulheres, né? Isso foi em que ano, 98. 98. É do bug do milênio. O que você fez com o bug do milênio? 99. Desliga o computador. E tudo se deu? Tudo deu certo depois. Sabe que tem uma teoria aí que 2000 tudo acabou e nós estamos vivendo um sonho, né? Faz sentido, que a gente tá na Matrix, né? Estamos na Matrix. Inclusive, olha lá, ó. A Duracell ali. Aí você, em 98, você já liderava, já estava participando como um quarto das mulheres da empresa. Bom, eu comecei a trabalhar na Localiza. Aham. Eu trabalhava como operador de reservas internacionais. Família Matar, né? Isso. O Salinho 1990. não gosta. O Salinho não gosta quando eu saí de lá, ele não gostou muito, não. Que eu fui elogiada, né? Uhum. Aí, quando a pessoa é elogiada, ele não gosta. Bom, enfim, mas isso é passado. 33 anos. Bom, eu saí da Localiza, fui para várias áreas, voltei a ser secretária bilíngue, né? Eu sou tradutora de formação, meu curso superior, tradutora e intérprete na Newton Paiva, né? E aí as coisas correram. Quando eu cheguei na Gillette, eu já tinha passado por uma falência. Uma falência com meu primeiro marido. Faliu o relacionamento ou a empresa que vocês tinham juntos? Trabalhávamos juntos, namorados. Casamos. Antes de falir, eu cheguei para ele e falei assim, olha, nós estamos casando esse mês agora, devemos R$40 mil, 1997. Era uma grana, né? Fortuna. Era uma grana. E eu sugiro que a gente feche a empresa, eu com meus 26 anos, né? Ele falou assim, não, você é muito nova, você entende pouco. E também você só tem 20% da empresa. E a empresa era de quê? Era uma distribuidora de matéria-prima para fabricantes de vassoura. Então a gente vendia matéria-prima e produtos semi-acabados e acabados. Bom, casamos.
Em dezembro desse mesmo ano, a gente faliu com 100 mil de dívida. De 47 para 100. Ele não quis te escutar, né? Não Dobrou. Quis. Não quis. Dobrou Aí, o prejuízo. Falei, bom, eu não vou ficar sem dinheiro. Tem saúde. Peguei tudo do casamento, encaixotei, fiz um barraco na varanda da minha mãe, ela aceitou. Fui morar na sala dela, que era uma sala gigante, e essa sala virou quarto, escritório e sala. E aí... E depósito, né? E depósito, né? O depósito foi do lado de fora, né? Com um barraco. E aí foi assim, fui lavar tapete, ganhava R$50 em cada tapete português que eu lavava, ajoelhada no chão, escovinha. Foi punk, fui vender sorvete. Aquelas máquinas de sorvete italiano, elas só existiam no McDonald's. Exato. E meu primo, ele trabalha com isso há muitos anos em São Paulo. Apesar dele ser daqui de BH, ele mandou 2 máquinas pra gente. Né? Ele ficou com dó de mim, na verdade. Aí ele mandou as máquinas, aprender a fazer o sorvete em calda, papapá, Afonso Pena. Uma máquina Afonso Pena, outra máquina na feira. Você tem realmente um sangue empreendedor, né? Os pontos eram maravilhosos, né, Fernando? Pensa. Sim. Afonso Pena. Os melhores. Os melhores. Aí a gente colocava uma moça lá. E no Expo Minas a gente ia, todo mundo. Ali, Fagner, lembrando de você da sua palestra lá no Socila, ali eu vi como as pessoas tratam as pessoas das profissões invisíveis. Porque ali eu estava com um guarda-pó branco, vendendo sorvete. E uma professora tradutora bilíngue, né? Não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa que há meses atrás estava ajoelhada lavando o tapete. É a pessoa que estava do outro lado o tempo todo, né? E de repente passou para o lado do invisível. Isso mesmo. É doído, né? E aí eu entrei na Gillette para cobrir as férias de uma secretária. Né? Eles perguntaram, você topa? Eu, lógico que eu topo. Por que não, né? Tudo. E na hora que caiu uma empreendedora no lugar de uma seletista? Então, aí que tá. Anteontem me perguntaram sobre isso. Como funciona isso na sua cabeça? Para mim, funciona o seguinte. As áreas que eu trabalho hoje, desde aquela época, tem que ser áreas agradáveis para mim, independente da forma de contratação. Ok? Posso ser a melhor varredora de rua, a melhor tradutora, mas tem que ser alguma coisa que eu gosto de fazer. Não importa para mim se eu estou empreendendo, intraempreendendo ou sendo seletista. Faz a diferença para a gente, só para as pessoas entenderem que tem muita gente ainda que essa palavra intraempreendedorismo, ela está começando a deflagrar agora, né? Isso. Intraempreender, aquela câmera ali, né? De cá. Intraempreender, gente, é quando nós empreendemos com o CNPJ de uma empresa já existente e que tem um nome no mercado. Exemplo. Vou chegar para o Fagner, quero trabalhar contigo lá de gerente da loja X. Ou do salão Y, ok? Beleza. Olá, Lorena, tá, mas assim, você vai ser gerente, você já empreende? Sim, eu vou ser sua seletista, funcionária, registrada na carteira, vou bater meu ponto, mas com a visão de negócio, de consultora. Você vai tratar como se fosse seu. Exatamente, sem nunca quebrar as regras que ele mesmo já criou para o negócio dele. Eu não vou querer ensiná-lo como fazer, mas eu posso Você não vai ser uma pessoa que vai só receber e executar, né? Você vai perceber os erros, as dificuldades e tentar solucionar aqueles problemas ali, né? O intraempreendedor, ele tem um perfil resolver problema pelo outro. Isso, ele tem um perfil de contribuição. É empreender no negócio dos outros. Exatamente. Ser o dono do negócio dos outros. Ser o dono do seu negócio, porém... Dentro do negócio do outro. Você já... Por exemplo, essa marca, eu posso mostrar a marca? Pode. Essa marca aqui hoje eu vendo suplementos dela, via link. Ela é uma marca consolidada. Né? Aqui nós temos a Bianga, XP Investimentos, e nós, especialistas afiliados. Então, eu vendo via link. Ok? Ok. Eu não estou utilizando o CNPJ de empresas que têm patrimônio, que têm estudo científico. Já bateram a cabeça, já erraram tudo que tinha que errar. Vou montar um suplemento ali. Não, você tem doutores aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa empresa, que já está consolidada, que tem estudo científico em suplementos, vou vender esses suplementos via link como afiliada mesmo, ok? E como afiliada eu recebo minha comissão todos os meses na minha conta corrente. Mais ou menos dia 15 de cada mês, referente ao mês anterior. Então, isso é o intraempreender. Quando eu intraempreendo em empresas de serviços, por exemplo... desde que isso seja claro para o dono do negócio, para os donos do negócio, porque às vezes não é claro. Às vezes você também não tem um plano de carreira bem definido. Mas mesmo que você não tenha, se você já tem a veia intraempreendedora, você vai cair nas graças de quem é dono do negócio. Porque provavelmente... Você vai trazer resultado, né? Vai trazer resultado. Eu vou dar um exemplo simples. Lá na Localiza, em 1990, eu comecei como recepcionista. Eu estava na faculdade.
por ser muito tímida na época, que eu vou contar aqui a virada de chave, mas por ser muito tímida na época, eu via os carros entrando aqui na matriz, ali na Bernardo Monteiro. Falei, vou chamar o elevador. Ali que era a matriz? Vou chamar o elevador, porque eu fico com vergonha, né? Falar o quê? Aí eu chamava o elevador, todo mundo, quando subia a escada, já entrava no elevador. Não conversava com você? Eu ficava até aliviada. E aí o Salim achou isso ótimo. Falou assim, ele achou que era eficiência. Que menina! Tá economizando o tempo de todo mundo aqui dentro. Que moça inteligente essa moça! Aí eu fui elogiada Em Busca da Excelência em 1990-91 dentro da Localiza. Eu falei, realmente eu queria ganhar o tempo deles, mas eu também estava muito tímida, né? Então juntou o útil ao agradável. Isso é uma visão intraempreendedora. Você resolveu o seu problema e o deles também. E o deles, certo? Bom, em 98, 99, cheguei a gerente de contas da divisão Duracell, com muito sacrifício. Porque e vende muito, Lore? Essa pilha é a primeira, né? Eu vendi em cinefoto eletrônicos, mas a Gillette comprou a marca em 1996, mundialmente. Mas em 97 no Brasil, os cinefoto eletrônicos, principalmente de Minas, não conseguia comprar. Foto e eletrônicos. E eletrônicos. Era dona da marca. É um segmento de mercado. Segmento de venda. Entendi. Tá? Então, que era Kodak, isso. Enfim. Tem uma opção de gente que já não lembra mais, né? Foto atacado, centro fotográfico. Meu Cinefoto. Meu pai era fotógrafo. E eu também sou fotógrafa, né? Em 92 eu fui para Fotoquina na Alemanha com ele. Então, assim, eu falei, vou entrar de cabeça. Quando eu cheguei nessas pessoas, nesses homens, né? Porque era tudo homem. Eu sou minha filha, você está procurando outro emprego? Porque isso não vai dar. A gente tentou comprar a Duracell da Gillette ano passado, ninguém nos atendeu. A Panasonic entrou com a pilha deles alcalina e, desculpa, amiga, não vai ter jeito. Procura outro emprego, nós estamos até preocupados agora. Mas tem muita empresa grande que tem esse filtro, né? Acaba que o vendedor fala assim, eu não vou atender o pequeno, dá muito trabalho. Né? Prefiro atender um grande ou um varejista que vou vender mais com menos esforço. Né? Aí começaram, inclusive eles compraram, cliente que não soltava Duracell, eles compraram algumas unidades dentro dos atacadistas no Ceasa, basicamente, na Ceasa, né? Vamos colocar assim. Bom, aí eu cheguei e falei assim, não vou desistir não. Aí meu chefe lá em São Paulo, Lorena, e aí? Eu falei, e aí que eu vou pensar? E pensei, já sei, vou dar treinamento de graça. Pro balconista. Sobre a pilha? Só que eu não entendi de pilha ainda. Eu falei, manda os manuais pra cá. Malote, gente, malote. Ninguém sabe o que é isso. Mandaram os manuais pra cá, comecei a estudar. Veio um CDzinho de PowerPoint, pra eu aprender a fazer PowerPoint. Coloquei no computador, super moderno, mega moderno. Eu lembro disso. Na época era. Estudei o PowerPoint, peguei os manuais, fui estudando, montei uma apresentação. Como que era a apresentação? Era uma apresentação técnica e, ao mesmo tempo, eu ensinava dicas de vendas no balcão. Isso. Quando? No fim do fechamento das lojas e das distribuidoras. Na hora estava todo mundo cansado. Mas, enfim, eu levava boné do Coelhinho, da Duracell, caneta, adesivo. Você tinha que ver, eu andava assim. Paramentada. O retroprojetor de 9 quilos, um notebook de 8 quilos, um salto desse tamanho, um celular que era um tijolo e vamos à luta. Entendeu? Era essa aí. E todo mundo te via e ficava alegre, né? Que já eu era Duracell. Chegou a Lawrence com os presentes pra gente. Não, filho, Duracell. Eu virei Duracell no estado. A Duracell tá aí? Era eu. Porque eu entrava no ponto de venda, contava a pilha e falava, ô Fagner, você não vai comprar essa DL123 agora não. Mas você não quer vender? Não, você está com 5 lá, se você comprar mais 5, mês que vem você não compra. Não. Você era consultiva no processo. Consultiva, aí eu aprendi a venda consultiva, onde que eu queria chegar. Aí eu virei e falei com eles, olha, é isso. Aí eles falaram assim, você não quer trabalhar aqui? Não, não posso não. Eu estou trabalhando na Gillette. E assim eu aprendi venda consultiva, aprendi a fazer palestras, fiquei muito nervosa na primeira, né? Peguei uma caneta assim para eles não me verem tremendo e já fui comendo. Falei, vamos comer, gente? Porque vocês estão saindo da loja agora, tá todo mundo cansado. Foi assim que eu comecei a fazer palestra. A ocasião faz o ladrão, né? Era a necessidade que você tinha ali, a necessidade toda que você tinha de... Enfim, sua timidez foi rompida pela apresentação, pela necessidade de venda, para abrir o ponto de venda. Exatamente. Merchandising. Resolver problema. Fiz curso de merchandising, que eu trabalho com isso até hoje, com cliente oculto, inclusive em lojas, hotéis, restaurantes, né? Adoro cliente oculto. E aí eu virei e falei assim, olha, consegui 53 clientes agora, depois de 1 ano e pouco, rodando o estado todo. Eu só não trabalhava ali no Triângulo Mineiro. Todo o resto era comigo. Mas eu estou fazendo uma pós e isso está me deixando muito cansada. Ô, Lores, e depois de tanto desafio assim para romper medos que você tinha, qual que é a dica que você dá para as pessoas que de repente deixam de fazer as coisas por medo?
Exatamente. Tem um vídeo que a gente passa lá no Sebrae, que eu também sou consultora do Sebrae, que é muito legal, que ele fala que existe uma grande diferença entre o medo e quando a gente se coloca no... Fobia, talvez? Não, espera que eu vou lembrar a palavra. Existe uma grande diferença entre medo... Ai, nossa, faltou a palavra. Quando a gente está com medo, muito medo de fazer alguma coisa e se esconde e não assume o risco. Mais ou menos isso. Que o medo em si, ele nos favorece, sim, a ir, trabalhar, conquistar, errar, subir, descer e tudo mais. E a outra parte, não. A outra parte te deixa escuro, te deixa preso, e isso pode gerar até um problema psicológico, inclusive. Não, eu conheço gente que desistiu da faculdade porque teve que apresentar um trabalho em público. Né, gente? Agora a apresentação do trabalho em público, ela não quer fazer. Não, mas você tem que fazer. Nossa. A pessoa desistiu da faculdade. Ela saiu do curso da faculdade, parou de estudar por medo de público. A palavra está aqui na ponta da língua, daqui a pouco eu lembro. Bom, isso. Aí eu queria contar essa parte aqui, ó. Passei pela Gillette. Pode. Fechei a minha saída com eles, iniciei o processo de consultoria em 1900 e... Nossa Senhora, quando é que foi? 2001. Iniciei a consultoria. 2001. Bom, logo depois, eu fui trabalhar no banco, onde eu cheguei a gerente de marketing. Aí sim eu cheguei no concurso da minha atividade, né? Seletista. Mas o banco entrou no processo de PDV. Qual banco que era? O Sistema Financeiro Rural. Banco Rural. Eram 46 empresas, né? E eu era ligada à diretoria lá de produtos e serviços como gerente de marketing. Mas o PDV que você falou? Programa de demissão voluntária mesmo. Aí eu saí pelo PDV. Porque o banco ia acabar, né? Logo depois daquele acidente que teve, que morreu, faleceu um dos proprietários. Uma das donas, né? Caiu no avião. Não, helicóptero. Aquilo foi bem antes. Lá em Sabará. Aquilo foi bem... Você lembra daquilo, né? Eu estava lá perto. Foi bem antes. Não, a questão do banco mesmo foi em 2005. Bom, o meu diretor era uma pessoa fantástica. Fantástico. Um dos grandes caras que eu conheci até hoje. Inclusive, ele é meu padrinho de casamento, com a esposa dele. Legal. Ele liberou até as moças que trabalhavam comigo, porque eu tinha uma falha de comunicação muito séria. Eu já até contei isso, acho que o Fagner ouviu isso. Eu não tinha empatia pelas pessoas. Eu te dava um serviço aqui, Fernando. Fernando, faz isso aqui para mim, daqui meia hora. Fernando, você fez? Pô, Lorena tá desconfiando da minha competência? Aí eu não, eu tô achando que é muito serviço para ele. E aí isso foi drástico para mim, né? Eu fui para casa, chorei horrores, elas conversaram comigo numa boa, e foi ali que eu comecei a me moldar, melhorar. E vem melhorando até hoje. Eu não tinha empatia nenhuma pelas pessoas. Você não se colocava no lugar do outro. Eu era a simpática que quase ninguém confia. Entendeu? Não conectava. Você não conecta. Então a pessoa não sente... Será que eu falo? Será que eu não falo? E nesses 20 e poucos anos, 18 anos, né, que eu venho mudando, eu percebo que hoje as pessoas confiam muito mais em mim. Aliás, quando eu dou uma consultoria para um negócio, para uma empresa, um grupo de pessoas, né, eu fico sabendo de cada coisa, menino, nossa. E qual que é a grande dor hoje das empresas, Lora, que você detecta hoje? Porque você tem aí, ó, tanto uma parte que você evoluiu demais, de empresas que conseguiram evoluir. Você tem uma Localiza aí que virou uma potência hoje. Isso. Mas você também trabalhou em algumas empresas que praticamente sumiram do mercado. Sim. Então você tem uma experiência vasta de entender o que deu certo Exatamente. E o que não deu certo. Então quando você vai para uma consultoria hoje, o que você fala assim, ó, isso aqui é primordial? A primeira coisa que eu faço, Fagner, é oferecer o meu diagnóstico. Porque sem diagnóstico... Escutar. Eu não consigo falar nada, porque é muito sério. Eu falo que o trabalho do consultor, ele tem que trazer em equilíbrio experiência e técnica. Se ele tiver em desalinho, provavelmente ele vai dar alguma dica que não vai ser boa. Que não é legal. E aí eu tenho que fazer o diagnóstico. Mas o que eu tenho observado, mais de 2.500 empresas, né, que eu atendi até hoje, eu tenho observado o seguinte, que as pessoas ainda têm dificuldade de se relacionar com pessoas. Esse é o grande desafio. É o grande desafio. Eu estou com um problema de logística. Ok, como que eu sou gerente de logística? É uma pessoa que eu não consigo conversar. Como assim? Ué. Imagina. Entendeu? Aí tem outros casos muito mais graves. Eu trabalho com planejamento estratégico. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta do BSC, do Balance Scorecard, né? No planejamento estratégico, você tem a pirâmide do negócio.
Então, você tem aqui presidência, né, o grupo que direciona, o tático e o operacional. Se o tático, eu falo isso com os meus clientes, tem gente que tem vontade de me matar, mas eu falo. Se o tático não for o quê? Empoderado para o operacional, você não pode exigir do tático uma solução. Não vai funcionar nunca. Você não empoderou. Você não tem respeito das pessoas que estão sendo lideradas. Exatamente, ele está virando o quê? Um garoto de recados? Mas você acredita que essa cadeia hierárquica ela nem funciona ainda? Muito forte? Olha... Está cada vez mais achatada, né? Nós falamos disso no último podcast aqui, você lembra? E eu falo sobre isso em marketing digital. Porque o marketing digital é o seguinte, ele é inclusivo, horizontal, e ele não tem menor intenção em estratificar. É isso aí. O mundo real, ele é exclusivo, ele é hierárquico e ele não é nada social. Você tem pessoas maiores do que empresas, do que grandes corporações. Vamos pegar um exemplo pequeno aqui. Verdade. O Cristiano Ronaldo. Com, sei lá, seus 619 milhões de seguidores no Instagram. Se a gente pegar aí todas as empresas de esporte, talvez não dá os seguidores dele. Exatamente. E ele é o garoto propaganda dessas grandes empresas. E quando você pega só o faturamento dele isolado por tudo aquilo que ele recebe, você pega uma grande corporação, ele supera, né? Ele faz inveja a todo mundo. Ô, Fagner, e ele é o quê? Ele é omnichannel. O que é omnichannel? São os dois canais juntos, o online e o offline. Ele tem os patrocínios offline, mas ele é muito forte no online. Normalmente, uma empresa que procura o equilíbrio do omnichannel, ela vai ter um resultado melhor. Mas ela tem que entender que são mundos diferentes. E agora a gente tem o metaverso. Que é um absurdo, que é um terceiro mundo. Que ainda não pegou. A terceira vez que eles lançam um metaverso que não pegou ainda, mas uma hora vai pegar. Mas tem empresas assim como aconteceu com várias redes sociais que não pegaram e de repente pegaram e uma substituiu a outra. Verdade. Eu sou prova viva disso de quando aconteceu com o Orkut. O Orkut era uma potência absurda e ninguém falou assim, não vai ter mais nada que vai superar. E de repente, num estalar de dedos, o que apareceu da noite pro dia? Facebook apagou e enterrou o Orkut. E nós estamos caminhando aí para uma nova geração de novas redes sociais que preparem. A gente acha que o Instagram, o Facebook, o TikTok é uma potência. Esses caras estão nascendo rápido demais, estão crescendo rápido demais. A aposta dessa galera toda era justamente o metaverso, né? Vamos ver o que está sendo desenhado. Fernando, porque o metaverso TikTok botou as regras pro Instagram. Isso mesmo. Processo de monetização, processo de venda, processo de tudo é absurdo. Toda hora aparece alguma coisa que vai. Eu fui booktoker no TikTok. Usuários, né? Eu te contei isso? Aí. Sabe o que é booktoker? Não. Então, ano passado eu fui contratada por eles, via agência de São Paulo. Booktoker, de livro mesmo. É uma empresa? Não. É uma atividade. Existem booktoker, mas tudo, a maioria é menos de 30 anos. Eles falam de livros, de filmes, sobre jogos. Eu vi essa oportunidade seguinte, me pediram para fazer live de 2 horas por dia. Nossa Senhora. Foi punk. Eu não fiz todos os dias. Mas o que eu pensei? O que eu vou trazer para as pessoas que possam atraí-las, segurá-las por 2 horas? É uma retenção absurda. Que é algo que eu não faço. Já sei, vou ler livro. Vou ler livro. Sensacional. Eu não tenho tempo de ler livro. Tem gente que quer e não tem tempo, mas está disposto a ouvir. Exatamente. Você tem tempo, mas você precisa começou a narrar e começa livros, a ler. É isso? Aí eu li 4 livros em 5 meses. Pegava lá 9h30 da noite. 2 Após horas. me formar e começou a narrar. Narrar e as pessoas me vendo, algumas acordadas, eu via que tinha muita Interagindo. conversa, aí eu interagia naquele parágrafo, dava uma paradinha. E Esse mundo é muito louco, é cada coisa que é possível, e o né? restante dormindo. Bom, esse livro, inclusive, eu participei ano passado com a Cris Ferreira, que agora é com elas, né? Isso. São os 50 Onde que encontra esse livro? conosco. E como é que eles te encontram? Diretamente com você. Comigo. E como é que eles vão te Pode ser achar, na Lawrence? Reinice_oficial. No Instagram, Reinice, tudo junto, underline oficial. Pode ser Café Delas Oficial também. Café Delas. E ainda tem um particular ainda, o seu, qual que é? O meu dos suplementos. Lorena Ribeiro Nogueira. São 3 perfis. 3 perfis. Máquina. Ô, Lawrence, mas voltando naquela parte das dores que o Fagner perguntou, né? As maiores dores das empresas que te contratam como consultora, né? Você falou que é do relacionamento intrapessoal, né? Interpessoal. Né? Mas por quê? Assim, você acha que as pessoas estão se desconectando do mundo de pessoas? Olha, para eu te falar isso, eu passei por muita coisa esses anos. Pois é, eu não vou desperdiçar essa oportunidade nunca de descobrir. E eu acredito que é de grande responsabilidade quando eu falo alguma coisa
Porque, assim, as pessoas costumam me ouvir. E quando eu vou dar consultoria, às vezes, em áreas que eu não entro, eu até indico outros consultores, mas no diagnóstico eu percebo que tem áreas que realmente não dá para mim. Eu só fiz o diagnóstico ali, sabe? Você falou um pouquinho, eu lembrei de uma empresa que eu trabalhei nos anos 2000 e poucos, que uma área não conversava com a outra. Exatamente. Porque o financeiro tinha rixa com o comercial tinha rixa com o jurídico, e ninguém se comunicava. Exatamente. Né? Então, poxa, se... Não vou falar o nome da empresa, não vou falar o nome do empreendedor, mas você sabe, a gente trabalhou junto muito tempo. É com você que eu tô falando. Olha, lá no banco, inclusive, o meu diretor me colocou interlocutora de 9 áreas. Eu me senti numa Porque as áreas não se comunicaram, você ficou ali intermediando todo mundo. Eu trabalhava o quê? As vaidades, principalmente. 2.400 Me indicaram um livro agora que chama Ego alguma coisa, eu vou lembrar e vou falar com vocês. Gente, olha, o meu marido, ele fala muito isso, ele é mestre em literatura e arte, professor e tradutor juramentado espanhol. Uau. É um cara que começou do zero, você até conheceu lá, né, no evento. O Marcelo fala o seguinte, humildade sempre. Inclusive a Hennessy tem 2 setas, né, que significa o símbolo africano. Mas o que é humildade? Todo mundo fala em humildade, mas o que é humildade? Ter humildade é ter qual habilidade ou qual característica? Humildade não é ser capacho, primeira coisa. Humildade é ter consciência daquilo que você veio fazer e também ter a capacidade de não se colocar melhor que ninguém. Trabalhar em prol de um resultado. É o contrário de arrogância, então. Exatamente. Ao meu ver, sim. Não sei se vocês concordam comigo. Absolutamente. Do jeito que você falou, fica tão claro de uma pessoa que tem entendimento do que é humildade. A humildade é exatamente o excesso de carinho e cuidado pelo outro e respeito. Porém, você fez o corte realmente de quem entende a palavra humildade. Porque às vezes a palavra humildade ela é misturada, ou ela é enxergada de forma diferente pela palavra mediocridade. Exatamente. Tem muita gente que acha que ser medíocre é ser humilde. Não. Você está vindo aqui, você está validada, você tem muito a falar e nós queremos te ouvir. Então você tem uma importância muito grande para a gente, assim como nós temos para você. Isso é ser humilde. Mas se você chega aqui e a gente fala, a gente trouxe você aqui porque você é relevante e você não aceita, não sou isso tudo não sou legal, aí você tenta se passar como humilde, sendo medíocre. Perfeito. Isso não é muito bom. Nossa, Fagner, você arrasou para isso. Aprendi mais uma hoje. É isso mesmo. aí. Eu aprendo todos os dias com as pessoas, independente da idade delas. Teve uma época que eu dei aula no Instituto sobre marketing e plano de negócio. Os meus alunos, eles tinham acima de 60 anos. De 60 a 94. Foi a época que eu mais aprendi. Pessoas que estavam voltando... Vividas, experientes. E voltando ao mercado de trabalho, nem sempre porque elas queriam, para divertir, mas porque tinham que ajudar os filhos. Eu vejo isso como uma humildade gigante. Uma pessoa que já passou por tudo, que aposentou e está disposta ainda a aprender uma nova atividade para colocar dinheiro em casa e auxiliar seus filhos e netos. Isso é muito poderoso. E mal sabiam eles que eles estavam te ensinando demais. Nossa, e você está indo lá para entregar e recebendo de todo mundo. Viver é um eterno aprendizado, né? Inclusive é a frase da minha bio de Instagram, né? É mesmo? É um eterno aprendiz, é só isso, um eterno aprendiz. Acho que é uma das coisas que me define. Objetivo. Adoro aprender e trocar com as pessoas. Eu queria falar uma coisa que a gente entrou no metaverso, mas eu queria falar um pouquinho de inteligência artificial, posso? Deve. Eu tenho estudado um pouquinho, meu esposo mais, né, lá dentro da Hennessy. O que eu tenho observado e assistido grandes pessoas dentro da área, né, estudiosos da realidade aumentada, inteligência artificial, o que eu tenho percebido? Se nós soubermos fazer as perguntas certas para a inteligência artificial, que é um machine learning, vou explicar o que é, né, já trabalhei com as startups também, descobri isso em 2017. O machine learning são máquinas ensinando para máquinas o que deve ser feito. Exemplo, o meu celular ensina para a minha geladeira que a minha gaveta de frutas e verduras está vazia. Olha. Ok? A minha gaveta vai informar para o meu celular que ela está mais leve, então a gaveta informa para a geladeira informa para o celular e está na hora de fazer compras. O networking funciona de forma efetiva, né? Entre máquinas. É o learning, né? Uma aprendendo com a outra o tempo inteiro. E o que esse cientista falou para a gente no eFestival do Sebrae aqui no Expo Minas esse ano? Ele falou o seguinte: hoje nós temos de 200 a 300 boas inteligências artificiais gratuitas. A maioria de nós conhece ou já operou o ChatGPT. Porque ele, nesse ano de 2023. E resolve muita coisa, né? E ele é eficiente, né? E aí o que ele disse? Que era uma coisa que eu desconfiava, mas eu não tinha certeza.
quem souber fazer a pergunta certa não vai perder a sua posição profissional. Só 9% das pessoas conseguem fazer uma pergunta que está pronta para ser respondida. O resto é tudo futilidade. 9%. Sabe o que eu estava pensando num modelo de negócio para o ChatGPT? Né? Ele varre a internet, né? E aquilo tudo que ele varreu na internet é que vai trazer as respostas, enfim, quanto mais ele responde, melhor ele fica. E se as pessoas começarem a publicar isso, como as pessoas têm feito, né? E o ChatGPT ele sabe que passou aquela informação, e se no futuro ele começa a cobrar das pessoas por aquelas informações. Olha, se você não quiser ter aquele texto na internet vinculado à minha criação, você me paga para não te dar o crédito. As pessoas vão ficar escravas disso. Grande demais. Né? E só que todo mundo está usando de forma né, recorrente ali, sem pensar que no futuro pode ser feito. O que impede que seja feito? Hoje você está falando é legal o seguinte, vamos imaginar que no futuro as nossas dores livros publicados, cara, sejam resolvidas por ele. Não, porque ganhar dinheiro é isso. Eu publico um livro. Você resolver a dor de alguém. Isso. Se daqui a 5 anos, o ChatGPT fala assim, olha, eu sei que você escreveu aquele livro com o meu texto. Se você não quiser que eu não quiser me dar o crédito, pague para mim. Olha que legal. Então, todo mundo está usando e publicando, gerando e republicando, né, repostando o material do ChatGPT e não sabe o que vai acontecer no futuro. Né? Porque é uma empresa. A empresa tem função de ganhar dinheiro. Onde é que o ChatGPT está ganhando dinheiro? Né? Tem as assinaturas lá para usar a versão mais nova. Mas será que isso aí é realmente o modelo de negócio que eles estão pensando? Eu queria até entrar num lado aqui. Por exemplo, lá no escritório a gente usa o ChatGPT para negócios. Todo mundo usa ChatGPT. E se você paga, você tem um ferramental mais interessante. É mais moderno, né? Se for um trabalho que você precisa muito complexo, que você ganha tempo porque ele vai te facilitar a entregar o resultado, aí ok, então vale a pena pagar por isso. Mas eu vou dar um exemplo literário. Meu esposo está escrevendo uma série infanto-juvenil. Ele fez as perguntas certas e a imagem criada pelo ChatGPT é impressionante. É extraordinário. Impressionante. Ele fez uma para mim também do Café Delas. São impressionantes. Ele conseguiu exteriorizar aquilo que realmente ele imaginava através do Ele conseguiu demonstrar a real necessidade, né? E na maioria do tempo a gente não sabe o que a gente quer, né? A gente quer uma coisa e não sabe. Se a gente sabe o que a gente quer e consegue definir exatamente para aquele sistema, né? O que é aquilo, vai vir. Né? Agora, pensa nisso. No futuro, pessoas pagando para ter créditos, né? Quer dizer, pagando créditos para não ter seu crédito vinculado. Cara, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu vejo que no futuro muita gente vai cair com isso. Mas bom, aí, é uma possibilidade na minha cabeça. Né, não, concordo. Assim, o futuro ele é incerto. Mas o que é certo é o seguinte. Quem souber perguntar, for assertivo em sua pergunta, e claro, vai conseguir a resposta do seu vídeo, do seu texto, da sua imagem, Lawrence, do que for. Tem gente que já não procura no Google mais. Como fazer café? Antes a pessoa procurava no Google. Agora ela vai no ChatGPT, como fazer café, e pronto, ela já te dá. Ô, Loren, esse foi os 30 minutos mais rápidos da minha vida. Ah, não. Já acabou? Já acabou. Acabou mesmo, estourado. Fernando, faça as vezes aí do nosso desafio. Lawrence, senhorita Ribeiro, quando chega no final do Papo de Salão, é hora do desafio do Papo de Salão. Epa, vamos lá. Vamos ver. Primeiro é uma música, pra gente colocar na nossa playlist oficial, e a outra é uma frase clichê. Frase clichê é aquela que tá aí, domínio público, né, que você escutou e você acha que pode ser útil para alguém. Quer começar por onde? A música que eu entrei na igreja com Husband, meu segundo marido. Olha. Your Song, do Elton John. Linda a música. Maravilhosa. E a sua frase clichê? A frase clichê vai ser em homenagem aos meus avós, já que eu comecei falando deles aqui, né? Quem não vê a barra do dia, não vê a barra do ouro. Olha aí. Gostei. Essa eu nunca tinha escutado. Acordar cedo é muito importante. Sono reparador faz bem para todo mundo, né? A gente que está muito doente hoje de questões psicológicas, principalmente porque a gente não dorme, né? Eu escutei uma frase sobre isso outro dia. O cara que acorda cedo, levanta, trabalha e chega à noite em casa, dificilmente não vai ser uma pessoa bem-sucedida. É bem isso que você falou aí agora, né? Exatamente. Loren, obrigado pela presença. Eu Foi que maravilhoso agradeço. receber você aqui. Já fica aí o convite pro próximo Papo de Salão, viu? E vocês também estão convidados aí lá no Café Delas. Ótimo. E esse foi o Papo de Salão, Gonçalves, com a senhorita Lawrence Ribeiro. Obrigado, Lawrence. Obrigada, gente. Obrigado.